ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados a partir das 12 horas. E também navegar na internet www.spacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E lembrando, você pode ajudar a construir as pautas do programa Espaço Saúde. Mande a sua dúvida, entre no portal www.spacosaude.net, vai lá na página Fale Conosco e você mande a sua dúvida. E nós vamos buscar um profissional que possa atender, possa responder e lhe orientar também sobre a sua dúvida, sobre a sua pergunta. E no programa de hoje nós vamos atender a uma internauta que mandou uma dúvida preocupante, falando que os filhos dela estão extremamente ansiosos, apresentando episódio de ansiedade, medo de sair de casa, medo da morte, de perder os pais. Para uma criança isso realmente é preocupante, e medos aparecendo assim do nada e de repente. E para responder a essa internauta e a todos vocês, nossos telespectadores, nós viemos conversar aqui com a psicóloga e terapeuta holística Berenice de Lara. Berenice, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigada a você, Pedro. É sempre um prazer estar aí com a sua audiência. Berenice, que coisa é essa? Criança com medo? Ah, sim, sem dúvida. A gente tem visto no consultório também, sabe, Pedro? Então é interessante até que tenha coincidido aí essa internauta ter consultado desta maneira, porque as crianças vêm apresentando, sim, medos, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Essa criança tem 7 anos, é natural? Está aparecendo muito isso? É natural, sim, é sim. Porque hoje em dia as crianças sofrem muita pressão, essa é a verdade, né? Muita informação, elas estão conectadas, elas estão na internet, elas veem televisão, estão a par do que acontece. Então, assim, às vezes a criança, eu vejo, porque também tem criança em casa, né? Então, assim, e essa bomba que explodiu, a bomba lá de Boston, essa bomba é perto daqui, né? Então, eles começam a querer entender geograficamente se a coisa é perto, se é na cidade, né? Não, é longe, quanto tempo leva? Quer dizer, isso é um dado, né? Mas a criança está constantemente sob pressão dessa violência que, infelizmente, tem aumentado muito, né? E ela fica cada vez mais próxima, porque é um vizinho, de repente é alguém conhecido, né? Então, a criança internaliza isso. Eu acho ótimo que essa criança tenha falado para a mãe que ela está com medo, não é? Porque quando a criança fala, já é meio caminho andado para a gente achar uma solução. Muitas vezes a criança não fala que está com medo e ela vai se retraindo, ela vai evitando situações, não é? Aí é complicado. Então, eu acho que a hora que a criança fala, a gente já pode oferecer alguma ajuda. Tão importante, Berenice, aí realmente esse diagnóstico da mãe, vamos falar assim, essa percepção é real. É real. Realmente as crianças estão apresentando esses medos, essa ansiedade. Não que isso não acontecesse antes, sabe, Pedro? Acontecia em outras gerações, não é? Sempre aconteceu. Mas acontece que agora a gente está muito mais exposto à informação, não é? Há 2 gerações atrás não era tão grande, você vê, porque a internet é uma coisa de 93, não é? Exato. Então, quando chegou aqui em 93, nem todo mundo tinha acesso, aliás, a minoria tinha. Então, mas essa geração não, eles têm a informação. Então, é sempre importante lidar com esses medos da criança, porque a criança ficando insegura, ela vai produzir menos na escola, porque ela vai ter uma parte ali da cabecinha dela ocupada com a questão dos medos, não é? Então, o medo da perda dos pais é algo que a criança passa. Toda criança, em algum ponto da primeira infância dela, até os 7 anos, ela passa por esse medo, né? E se eu perder meus pais, não é? Porque ela sabe, ela sente o quanto que ela é dependente dos pais, não é? Ela percebe isso e aí ela quer se garantir. Então, a criança fica assim: mas se você morrer, quem vai cuidar de mim? Daí a mãe fala: não, tem a tia tal, tem a... Mas e se aquela lá também morrer? Então elas vão ampliando o problema. Vão ampliando. O que a gente fala sempre no consultório é o seguinte:
Assegure a criança de que a família a ama, não é? Não só a família nuclear, pai, mãe, irmãos, mas que ela tem uma família extensa, se tiver, né? Porque às vezes acontece de não ter. Então aí, se não tiver, vamos falar de amigos próximos, o padrinho, a madrinha, né? Para dizer para a criança que ela não está isolada no mundo, caso venha aconteça alguma coisa. Claro, porque é evidente que alguma coisa, né, pode acontecer, como acontece em algumas situações, mas felizmente não é o mais comum. Você tocou num ponto importante, assim, a gente vive no estado de São Paulo, de uma maneira geral, uma insegurança e uma inseguridade. A sensação que a população do estado de São Paulo tem é que está refém da bandidagem. Essa é uma realidade. Você liga no jornal, todas as TVs, todos os jornais, todos os rádios noticiam um assalto, ou estoura caixa de banco, Sim. ou invade shopping, né? Que antes era uma segurança, ou mandar o filho para o shopping, que lá está seguro, não está mais seguro. Então o estado de São Paulo está um caos. Agora, uma coisa que você falou aí, Berenice, é a questão dos padrinhos. Uhum. Eu lembro, quando eu era criança, os meus padrinhos, por exemplo, eles vinham me visitar. Uhum. A minha mãe, meu pai levava eu para visitar os padrinhos, porque o padrinho na concepção é o substituto dos pais, não é? Sim. E a gente está perdendo esses valores também, não é? Isso é verdade. Isso ajuda o medo, né? Claro, com certeza. Eu acho que a hora em que você vai ficando muito isolado na sua família nuclear, você não tem mais aquela convivência com primos e tios, que antigamente era uma coisa bastante comum, não é? E mesmo os padrinhos, né? Que em inglês a palavra padrinho até tem um significado mais profundo, né? Godfather, né? Quer dizer, é pai em Deus, né? Uhum. Como é também Godmother, né? Certo. Então, assim, para nós o padrinho pode ser apenas uma questão social, ter alguém que leva-se à igreja, batiza e tal, e os padrinhos não internalizam mais aquele compromisso, na verdade. Não é? Porque não é padrinho para dar presente só, na verdade é um compromisso que está assumindo. Sim, uma proteção à criança, né? Isso, né? É o que vai proteger, né? Então, mas não só os padrinhos, essa família extensa precisa ficar mais atenta, porque ela faz a diferença. Agora, você falou uma outra questão, assim, o fato da criança verbalizar já é um avanço. O que os pais precisam, Berenice, para estar atento a isso e ouvir? Porque a gente vê cada vez mais o pai e a mãe fora da casa, ausente da residência. Normalmente o filho e a filha são criados por babás ou pela empregada doméstica, ou então ficam o tempo todo na escola. Sim. Como os pais podem fazer isso? Bem, uma coisa que eu acho que é importante e significativa é que se tenha bem claro que espaço você pode, de verdade, deixar para os seus filhos, mas assim, no seu dia, né? No seu dia a dia, você chegou em casa, tudo bem, hoje em dia a mãe trabalha fora também, isso é o mais comum, né? Então, assim, chegou em casa, qual é o horário que você pode reservar para a criança? Aí, assim, quando a Berenice está falando reservar, ela está usando uma palavra suave, né? Desliga telefone, desliga televisão, desliga celular, desliga page, desliga notebook, o que mais que tem? Desliga toda essa parafernália eletrônica, joga tudo na gaveta. Agora é eu e meu filho. Mas é isso mesmo. É isso. É 100% de atenção. É isso mesmo. E assim, gente, não vale aquele horário em que você está fazendo a correção da tarefa de casa, da escola, né? Porque isso é outra história. A gente está falando daquele momento em que você vai sentar com a criança, olho no olho, né? E aí, conta pra mim o que aconteceu hoje. Aí a criança vai falar, né? Se você percebe que ela tem alguma coisa que ela não está querendo, mas ela demonstra algo, mas ela não fala, estimule, né? Para que ela fale sobre isso. Abra um espaço para que a criança se sinta confiante para falar com você, né? E, gente, não estou falando às vezes, não vou pedir o impossível. Não estou dizendo que você tem que ficar 1 hora inteira conversando com a criança só porque o psicólogo pediu, não é? Se você fizer isso por meia hora, bem feito, é o essencial. Que você esteja inteiro ali. Não é aquela coisa que está falando com a criança e está fazendo outra coisa aqui, olhando para lá, atendendo, né? Não, é isso que você disse mesmo. Desliga, deixa de lado e está inteiro ali com a criança. A criança sente essa diferença.
E o importante é que você faça isso antes de precisar do psicólogo, antes de precisar do médico, antes de precisar da polícia, antes de precisar do juiz. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora o Espaço Saúde está com um novo site. Acesse www.espaçosaude.net. Espaço Saúde com cara nova. www.espaçosaude.net. No novo site Espaço Saúde, você encontra notícias, grande variedade de entrevistas, tudo o que acontece no mundo da saúde. Você fica sabendo no www.espaçosaude.net. www.espaçosaude.net. E tem também os programas de TV, os programas de rádio, você acompanha na íntegra no novo site www.espaçosaude.net. Um novo site, um novo conceito. www.espaçosaude.net. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Dia 22 de junho, a partir das 19 horas, no recinto da Examar, a Viva Marília apresenta Diante do Trono, pela primeira vez em Marília, em um mega show gospel. Ingressos à venda na Alba, Parquinho do Bebê, Dona Fuja, Easy Comp, Happy Baby e Spider. Diante do Trono, ao vivo, dia 22 de junho, no recinto da Examar. A Viva Marília! Ingressos limitados. Não perca tempo. Apoio Cultural Tolentino Imóveis. Desde que nasceu há um ano, a Tolentino Imóveis trabalha em busca de realização de sonhos. Com base sólida e determinação, centenas de novos sonhos serão realizados nos próximos anos de vida da Tolentino. Tolentino Imóveis. Credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. No programa de hoje, nós estamos respondendo uma pergunta, uma consulta de uma internauta sobre um sintoma que os seus filhos estão apresentando: medo, ansiedade, medo de perder o pai, medo da morte, que seria coisas naturais, mas está um pouco exacerbado. E para isso nós viemos aqui procurar a consulta da psicóloga Berenice de Lara e também terapeuta holística. Berenice, o que eu tenho observado também, conversando com a população, são os filhos às vezes adoecerem. Tem que ir para a escola, tem que brincar, não adoece, mas vai para a escola ou tem que sair para uma atividade, ir para o shopping, por exemplo, adoece, fica com febre. O que significa esse sintoma? Bem, o que a gente vê muitas vezes, a criança que adoece é uma forma dela chamar a atenção dos pais, né? É claro que se a criança estivesse reclamando de uma dor, de uma coisa, você vai tomar todas as providências, né, relativas praticamente ao problema, mas fique atento, porque se isso for muito comum, eu já vi pais, mães falarem para mim: então, eu chego em casa, eu estou no serviço e a empregada liga e diz: a fulana está com dor na barriga, está com dor de cabeça, está com vontade de vomitar. Aí eu largo o serviço, chego em casa, quando chego lá, a menina fala: eu estou melhorando, né? Então, uma ocasião até eu escrevi um conto terapêutico a respeito disso, porque a criança,
ela chega a apresentar o sintoma, não é que ela está fingindo, ela chega a apresentar o sintoma porque ela quer atenção, não é? Então, a gente precisa tornar isso claro, não é? Tem livros também sobre, sabe, estas situações que a criança busca chamar a atenção. Tem um outro livro muito interessante chamado Macaquinho, que fala sobre a criança que, na hora de dormir, vai para a cama dos pais, aí diz que está com medo, que tem bicho-papão no quarto, que tem não sei o quê. E quando você vai, né, colhendo mais dados, conversando com a criança, ela fala assim, mãe, é que eu quero ficar perto, porque eu fico pouco perto dos meus pais. Né? Então, são formas da criança chamar a atenção para algo que é tão importante quanto os cuidados que a gente oferece na área de saúde mesmo, física. Não é? A saúde emocional é muito importante. Então, assim, tudo bem, a criança diz, mesmo febre, viu, gente? Que às vezes a criança tem a febre, claro, precisa tomar o remédio para a febre, mas presta atenção o que tem de emocional atrás. Porque às vezes a febre surge depois de um episódio emocional qualquer, né? Os pais vão viajar no fim de semana, a criança vai ficar em casa com a avó, enfim, com a babá, não sei. Tem situações assim. E aí ela adoece. Aí ela atrapalha, né, esse programa. Mas é a maneira que ela tem de ganhar a atenção. E, assim, é muito interessante porque na visão da medicina psicossomática, da antroposofia, a gente olha até o bebê, né? A gente costuma dizer assim, que o bebê que adoece muito, então o bebê nasce doentinho, daí ele tem dor de ouvido, depois ele tem problema de respiratórios, enfim, ele cada hora tem um sintoma, bebezinho eu estou dizendo. A gente diz que essa alma que chegou aqui nesse nosso planeta está achando o ambiente muito pesado e a única forma que o bebê tem de reagir a isso é o quê? É adoecendo, não tem outra coisa. Porque se você baixa o nível da sua energia demais, a sua energia vital, você compromete o funcionamento adequado do físico, né? Uhum. Então, esse lado todo tem que ser observado e, felizmente, tem algumas coisas naturais que a gente pode utilizar, né, para corrigir o quadro. Essa questão que a Berenice está colocando, acho que é importante, assim, é você olhar para o teu filho. Não é o olhar físico, é o olhar global, é o olhar energético, é olhar o quarto, é olhar a roupa, é olhar dentro dos olhos, tentar enxergar a alma do seu filho, ver como está esse ser, essa criança que foi colocada aí por Deus sobre a sua responsabilidade. Agora, Berenice, como que os florais de Lara, como que a sua experiência de terapeuta holística pode ajudar essa nossa internauta e toda a família brasileira aí que está nos assistindo, para não entrar na questão do remédio, do antitérmico, do antibiótico, do anti-inflamatório, do anti qualquer coisa, para fazer a prevenção? Como que os florais de Lara podem ajudar? Veja, nós temos essências específicas, né? Porque as essências florais, elas atuam de uma maneira muito sutil, não é? Elas não têm contraindicação, então você pode dar para bebês, pode dar para pessoas bem idosas, não tem um quadro de reação adversa ou contraindicação. Então, você pode, por exemplo, uma criança que adoece sempre, a gente tem uma essência de celestita, não é? Que ajuda a criança a ficar mais calma, mais conectada com aquilo que a alma dela, né? Porque escolheu fazer nesta existência, e aí então fica mais fácil, fica mais fortalecida, não é? Nos medos a gente tem sim essências de sodalita que trabalham os medos, né? A aventurina que trabalha os medos da primeira infância, não é? Esses medos que nós estávamos falando no primeiro bloco, né? Medo de que os pais possam morrer, medo de ficar sozinho, medo de escuro, né? Isso tudo você tem essências que podem ajudar a acalmar. E tem o quartzo rosa, que a gente utiliza de um modo geral para dar o acolhimento, para a criança se sentir mais segura, mais confiante, né? Então tem as essências que a gente pode trabalhar de uma maneira natural com as crianças.
Essa ansiedade também, porque hoje em dia os pais cobram muito dos filhos, né? Tem agenda para os filhos. Sim. Né? Agenda, hein, para os filhos. Né? Tem, tal hora tem isso, tal hora tem aquilo, tal hora tem aquilo, outra hora de brincar não tem, hora de conversar não tem. Como que os florais de lar podem ajudar nessa ansiedade? Bem, temos essências que têm frequências, porque nós estamos falando em frequências, né? Que tem frequências específicas que podem ajudar a criança a relaxar, a compreender melhor essa dinâmica, porque volto, né, àquele ponto que nós já falamos. Essa dinâmica existe e ela é geral. Você vê pessoas mesmo que talvez há 10 anos atrás não tivessem acesso a determinadas oportunidades e hoje tem. Então, elas colocam também as crianças no inglês, não é? Fazem um esforço, porque todo mundo está mais, os pais, né? Talvez até a gente precisasse cobrar mais do nosso governo, porque os pais estão muito atentos, né? Infelizmente, muito atentos às necessidades materiais, né? Porque, tudo bem, você vai falar escola é uma coisa material? Né? Se você coloca a criança no inglês, você está olhando lá na frente, mas ainda tem a ver com o cuidado que requer a parte financeira, né? Então, as crianças estão com mais atividades e isso não é uma coisa que seja facilmente revertida, né? Nem sei se é o caso. Mas a gente precisa fazer com que a criança assimile isso de uma maneira adequada para a idade dela, para que ela não fique assustada, assoberbada aí com as coisas, né? Então, tem essência, sim, você trabalha com ônix, com prata, né? Com âmbar. São essências que vão ajudar a criança a acalmar e fazer as coisas no ritmo, né? E tudo natural. Sim, tudo natural, claro. Isso aqui é o mais importante, é que é natural. Não vai ter contraindicação. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora o Espaço Saúde está com um novo site. Acesse www.espaçosaude.net. Espaço Saúde com cara nova. www.espaçosaude.net. No novo site Espaço Saúde, você encontra notícias, grande variedade de entrevistas, tudo o que acontece no mundo da saúde. Você fica sabendo no www.espaçosaude.net. www.espaçosaude.net. E tem também os programas de TV, os programas de rádio, você acompanha na íntegra no novo site www.espaçosaude.net. Um novo site, um novo conceito. www.espaçosaude.net. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Dia 22 de junho, a partir das 19 horas, no recinto da Examar, a Viva Marília apresenta Diante do Trono, pela primeira vez em Marília, em um mega show gospel. Ingressos à venda na Alba, Parquinho do Bebê, Dona Fuja, Easy Comp, Happy Baby e Spider. Diante do Trono, ao vivo, dia 22 de junho, no recinto da Examar, a Viva Marília. Ingressos limitados, não perca tempo. Apoio Cultural, Tolentino Imóveis. Desde que nasceu há um ano, a Tolentino Imóveis trabalha em busca de realização de sonhos. Com base sólida e determinação, centenas de novos sonhos serão realizados nos próximos anos de vida da Tolentino. Tolentino Imóveis. Credibilidade e confiança.
Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. No programa de hoje, nós estamos respondendo a pergunta de uma internauta falando dos medos, que seus filhos apresentaram: medo da morte, medo de perder os pais, medo de sair na rua, medo da violência, medo da bomba que estourou lá nos Estados Unidos, enfim, medos que não são próprios de uma criança. E para responder essa pergunta, nós viemos conversar aqui com a psicóloga e terapeuta holística Berenice de Lara. Berenice, uma criança ela pode ir mal na escola, tirar notas baixas ou aprontar arte, fazer bagunça na escola, conversar muito na sala de aula para chamar a atenção dos pais? Pode sim. A criança, ela procura todos os atalhos, todas as saídas para chamar a atenção dos pais. Então, agora tem um rótulo, que eu tenho ouvido muito aí: ah, meu filho é hiperativo. Parece que dá status falar com isso, mas está escondendo alguma coisa atrás disso aí, né? Na verdade, a hiperatividade nada mais é a criança se movimentando para lidar com as suas angústias, né? Ela não sabe o que fazer daquele conteúdo, daquelas coisas que estão ali dentro dela, que a assustam, e porque ela sente que aquilo não é confortável, ela não sabe qual é o resultado daquilo, então acaba que... Tem criança que fala bastante, tem outros que se agitam, não é? Então, e tem uns que se recolhem, né? Fica lá quietinho, claro, no cantinho, que também é perigoso. Sim, claro, sem dúvida, sem dúvida. A criança que se recolhe, a gente diz que é o mais complicado, porque seja na hiperatividade, seja no falar demais, o adulto presta alguma atenção ali, não é? Tem um sintoma. Quando a criança vai retraindo, ela é muito quietinha. Não, vamos conversar mais com essa criança, vamos procurar dar suporte para que ela se sinta confiante para falar sobre o que acontece no coração dela, né? A hiperatividade, ela requer sim que você sente com a criança também e procure qual é o caminho, não é? Que você encontra para que ela fale a respeito. E se de tudo você não conseguir naturalmente fazer isso em casa, porque cada coisa pode estar num estágio, procure um profissional, não é? Que possa ajudar, uma psicóloga, uma terapeuta, que possa dar suporte a isso, que possa te ajudar a fazer essa ponte, né, entre você e o seu filho, porque é importante, é muito importante. Agora, dentro desse foco aí da criança estar chamando a atenção, esse rótulo de hiperatividade que está ganhando a sociedade, aí, não sei nem de onde surgiu, mas que as pessoas acham chique falar isso, né? Ou que na verdade está escondendo uma patologia de base que tem que ser tratada, atendida. Como que os florais de Lara podem ajudar a fazer a prevenção? Nós temos essências. Quando eu falo, gente, das essências, cada uma tem a sua frequência específica, tem a sua função. Não é que uma única coisa serve para tudo, porque senão seria uma panaceia, não é? Mas assim, então a gente tem essências que vão ajudar a criança a acalmar, se sentir mais segura, se abrir mais, não é? Então, a criança que é muito fechada, é muito retraída, a gente dá, por exemplo, a essência de kunzita, que não é muito conhecida, mas é excelente. Então, ela toma, de repente ela vai ficando mais disponível para falar sobre o que a aflige, porque é impressionante, se você presta atenção realmente no seu filho pequeno, você vai ver que eles vão ter respostas, angústias, muito acima da idade cronológica. Você fala, nossa, mas tem 6, 7 anos e falando isso, não é? Sim, porque eles estão aí interagindo, né, num nível muito mais amplo do que aquele da família e amadurecem mais depressa, né? Então agora, tem sim. Tá, Berenice, tem aquela questão assim, né? As famílias estão com uma renda melhor e acabam querendo direcionar o filho ou dar para o filho que não tiveram oportunidade de ter. Então, menina vai para o balé, menino vai para o futebol. E às vezes a menina não quer balé e o menino não quer futebol, né? Como conversar com o filho e falar, identificar qual esporte ou qual atividade ele gosta? Bem, isso é uma coisa muito simples. Também fazer uma coisa que não gosta, que sim, né? Claro, mesmo que seja uma atividade lúdica, se você não gosta daquilo, é difícil. Realmente, a gente volta para o básico. Qual que é o básico? É a conversa com a criança. Você oferecer a oportunidade é uma coisa. Então, assim, olha, tem essa e essa atividade que você pode fazer na escola depois do horário regular de aulas. Aí,
experimenta, fala para a criança, olha, vamos fazer uma aula, 2, veja se você gosta. Se a criança não gostar, gente, olha, não adianta. Não force naquela direção. Às vezes não gosta de futebol, mas vai gostar de vôlei, não é? Que é uma outra atividade física, pensando ainda nessa linha, né? Porque eu acho que é importante ter também atividades físicas. Faz diferença, né? Para o desenvolvimento, para o espírito de equipe, para a questão da lealdade. Eu acho que tudo isso, o esporte é bom, né? Quando o pessoal faz assim como uma atividade regular, eu acho que é muito importante. Então, mas ofereça a oportunidade e aí respeite o que a criança vai te dizer. Porque se ele disser, não, eu não gosto, não quero isto, não desanime, filho, é assim mesmo, a gente tem que estar sempre ali disponível. Leva para uma outra atividade para ver, não é? Tem que ter essa conversa e esse respeito pela opinião da criança. Veja bem, respeito pela opinião da criança não quer dizer que você tem que se submeter à criança. Que esse é um paradigma, Berenice, que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Nós estamos vendo aí a questão essa ampla discussão aí da maior idade penal. Na minha opinião, isso é uma discussão vã se nós não tivermos políticas públicas de suporte. Claro. Se o pai não conversar com o filho, não entender o filho e não conduzi-lo para o que traz felicidade para o filho, fica difícil. Claro. Agora, a regra básica de dar limites, de ensinar o que é certo e errado, ética, moral, isso parâmetros, aí tem que ser de casa, né? Não é na escola que vai aprender. E a gente tem uma essência até que eu digo assim, essa essência todo mundo hoje em dia que se precisaria tomar, né, no universo público, vamos dizer assim, né, que é Galena, né? Galena é uma essência que ela favorece a percepção do limite do ético. Então é uma essência que a gente dá para as crianças também que estão desenvolvendo, né, esse senso ético que às vezes os pais não estão mais atentos a isso hoje em dia, porque antigamente era mais comum, né? Se eu dou minha palavra, eu cumpro, não se mexe naquilo porque é do outro, etc. Coisas assim que ficavam muito reforçadas, né? Eu acho que assim, a essência de Galena ajuda a criança a perceber, não só a criança, né? O adulto também, a perceber melhor quais são os limites corretos das coisas, né? Tem sim muitas possibilidades de ajuda. Tá certo. Olha, nosso tempo acabou. A gente sempre conversa com a Berenice, o tempo acaba e fica coisa ainda para o próximo programa. Isso é bom. Eu espero ter respondido a sua pergunta e ajudado aí a população do Brasil inteiro que nos acompanha a ajudar a formar uma geração mais tranquila, mais ética, mais eficiente e também com mais harmonia em família. Berenice de Lara, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigada a você e assim, essa mensagem de esperança que você deixou aqui no fim, eu achei que foi muito importante, porque é disso mesmo que a gente precisa. E eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal, por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúda Deus em você.